Desculpa. Ok, obrigada. Você pode repetir, Denise? Ok, então vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer dar início à nossa reunião Interclubes, sob o lema do presidente do Rotary Internacional 2021-2022, Shakhtar Mehta, servir para transformar vidas. Declaro aberta a reunião Interclubes do Rotary Clube Contagem Cidade Industrial, Rotary e Clube Estrada Real e Rotary Clube de Sertão, que está sendo realizado hoje, dia 6 de outubro do ano de 2021, pela plataforma Zoom. Saúdo a todos os presentes, aos presidentes de clubes, aos governadores, a representante do município de Varjão de Minas, Terezinha Silvério, a representante da Secretaria Municipal de Saúde de Varjão de Minas, Adriana, a coordenadora regional da Fundação Rotária, triênio 2021 e 24, companheira Edith Campos. Cumprimento a palestrante, doutora Letícia Carvalho Nelschwander, por ter acatado o nosso convite através da presidente Raquel Abdala. Saúdo ao Colégio de Governadores aqui presentes, na pessoa do companheiro Antônio Elias Narras. Cumprimento também os presidentes dos clubes que compõem esta reunião Interclubes, as companheiras Jaqueline Ferreira e Raquel Maria Abdala Miranda Diniz. Nossos convidados, associados dos Rotary Club aqui presentes e demais convidados. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, convido aos presentes para saudar o pavilhão nacional de forma virtual. Recording in progress. Passo agora a palavra à nossa diretora de protocolo, senhorita Érica Pereira Sobrinho, companheira do Rotary Clube Contagem, Cidade Industrial. Boa noite, sejam todos bem-vindos à 13ª reunião ordinária virtual Interclubes do Rotary Clube Contagem Cidade Industrial e Clube Estrada Real e Clube do Sertão do ano rotário 2021-2022. Compondo a mesa diretiva, a presidente do Rotary Clube Contagem Cidade Industrial, Jaqueline Ferreira, o primeiro secretário, o presidente do Rotary Clube do Sertão, Andalés Silvério de Lima, a presidente do Rotary Clube Estrada Real, Raquel Maria Abdala, a coordenadora regional da Fundação Rotária, triênio 2021-2024, Edith Campos, a convidada e palestrante, doutora Letícia Carvalho Nelschwander. Desde já, registramos e agradecemos a presença dos associados deste clube, dos demais clubes participantes, convidados e amigos. Nessa nossa pauta de hoje, versará sobre o tema Outubro Rosa 2021, com a palestra da ilustre convidada, e comunicado sobre a Endpolinal, que será transmitida pela presidente Jaqueline Ferreira. Comemoramos essa semana, no dia 3, o aniversário do companheiro do Rotary Clube Sertão, Adalberto Gomes Soares. No dia 11, aniversário da Renata Diniz Vilaça, esposa do companheiro Hugo da Costa Vilaça. No dia 12, aniversário do companheiro José Roberto Lopes. No dia 13, aniversário de 9 anos de casamento de Jair e Raquel. Outubro é o mês de desenvolvimento econômico e comunitário. Temos como datas comemorativas: 7, Dia do Compositor Brasileiro. 8, Dia do Nordestino. 9, Dia do Atletismo. 10, Semana da Ciência e Tecnologia e Dia Mundial do Lions Club. 11, Dia Internacional da Menina, Dia do Deficiente Físico e Dia do Teatro Municipal. 12, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora da Aparecida, Dia do Engenheiro Agrônomo, Dia do Mar e Dia do Descobrimento da América. E no dia 13, Dia do Fisioterapeuta e Dia do Terapeuta Ocupacional. Desejo a todos uma excelente reunião e devolvo a palavra ao presidente.
Passo agora a palavra para presidir a nossa reunião a presidente do Rotary Clube Estrada Real, Raquel Abdala. Boa noite a todos. É com grande alegria que eu cumprimento a cada um de vocês. Cumprimento e agradeço a presença da governadora Edith, coordenadora da Fundação Rotária para o ano 21-23. Em nome dela, eu cumprimento a todos os nossos convidados e aos companheiros dos clubes visitantes. Agradeço especialmente aos presidentes Jaqueline, Rotary Contagem Cidade Industrial, e ao presidente Andalécio, Rotary Clube de Sertão, em Patos de Minas, por estarem dividindo aqui conosco essa reunião. Agradeço especialmente à nossa convidada, a doutora Letícia Neuschwander, que vai nos presentear hoje falando sobre um assunto tão importante, e mais importante ainda esse ano, né, depois da pandemia, depois de tanto tempo que ficamos aí reclusos, e muitas pessoas sem fazerem sua mamografia, seu ultrassom. Então, eu vou ler o currículo e passar a palavra para ela em seguida. Doutora Letícia Carvalho Neuschwander é oncologista da Oncomed BH e Instituto Horizonte, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, coordenadora do Serviço de Oncomastologia do Instituto Horizonte, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Letícia, muito obrigada pela sua presença. Passo para você a palavra agora, para que você fale para a gente, por favor. Obrigada, Raquel. Muito prazer a todos aí estar hoje palestrando para vocês sobre um tema tão importante para nós oncologistas, não só para a gente, mas acho que para toda a sociedade, que é falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? Um mês de conscientização sobre o câncer de mama, né? Não só no Brasil como no mundo todo, de uma doença tão prevalente, né, no mundo, e realmente a gente gasta aí um mês do ano para reforçar a importância que a gente dá, né, a essa doença e a importância do diagnóstico precoce entre as mulheres. Eu vou compartilhar minha tela, que eu tenho uma apresentação para falar. Vocês estão vendo, gente? Sim. Ótimo, obrigada. A Raquel falou, né, e eu acho que é muito importante lembrar que Outubro Rosa esse ano é um ano diferente, né? Nunca foi tão urgente não perder tempo. Por que a gente está fazendo essa campanha? Porque tem exatamente 1 ano e meio, né, que a pandemia começou, e com o início da pandemia as pessoas se esconderam em casas, esconderam de médicos, pararam de consultar, e efetivamente isso impactou no diagnóstico das doenças em geral, e uma delas foi o câncer de mama. Então a gente sabe, isso já está provado, né, através de estudos, um déficit que a gente teve de diagnóstico no ano de 2020, e isso obviamente vai impactar, né, no diagnóstico de doenças mais avançadas, infelizmente, é o que a gente tem visto hoje no nosso consultório, e efetivamente isso vai impactar na chance de cura dessas pacientes, né? Então, eu acho que agora, com essa fase mais tranquila da pandemia, a gente tem que insistir e ensinar para as pessoas que está na hora da gente voltar e de se cuidar aí dentro da prevenção dos tumores, né? Então, sem dúvida alguma, os cânceres em geral são um problema mundial, né? A gente tinha, em 2008, 12 milhões de pessoas com câncer no mundo, e dessas 7 milhões morreriam por câncer de 20 anos atrás, 20 não, 12 anos atrás. E em 2030, a gente espera que haverão 21 milhões de pessoas com câncer de mama, e dessas 13 milhões vão morrer pela doença. Esse crescimento, deixa eu só minimizar aqui os roxinhos que são tampa a tela. Esse crescimento está sendo exponencial do câncer, né? Em 2002 eram 25 milhões de pessoas vivendo com diagnóstico de câncer no mundo. Em 2030 é estimado que serão 75 milhões de pessoas vivendo com câncer no mundo, né? Então, esse crescimento ele tem diversas causas.
desde o envelhecimento da população em geral, né? A gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, maior a chance de desenvolver um câncer, né? Passando por hábitos de vida pouco saudáveis, né? Cada vez mais a gente trabalhando muito, se alimentando mal, alimentando com agrotóxicos, enfim, excesso de gordura, ganho de peso, pouca atividade física, e evidentemente também a melhora no diagnóstico e screening, que vai fazer de 2002 a 2030 ter um aumento aí de quase 3 vezes o número de pessoas vivendo com câncer no mundo, né? No Brasil, gente, hoje, o que mais mata no Brasil são as doenças do aparelho circulatório. Infarto, derrame, AVC, enfim, essas são as principais causas de morte no nosso país. Mas se vocês virem a curva aqui, vocês vão ver que em 2029, essas curvas vão se cruzar. E a neoplasia, que hoje é a segunda causa de morte no nosso país, vai passar a ser a primeira, né? Então, a doença está realmente cada vez mais prevalente entre a gente, né? E é um motivo de preocupação e um motivo para a gente estar sempre conscientizando a população sobre os tumores em geral, né? Uma coisa que é muito importante, eu gosto sempre de frisar nessas aulas, é que o câncer ele é democrático, né? A gente não tem cor, não tem raça, não tem status social, não tem condição financeira, não tem nada que nos previna ou que nos limite de vir a desenvolver essa doença. Então, a gente tem aqui uma gama de artistas políticos bilionários aí, mundiais, que infelizmente foram acometidos pela doença, alguns deles vieram a falecer pela doença, né, mostrando que está todo mundo sujeito a vir a desenvolver um câncer aí no decorrer da vida. Falando um pouquinho sobre o câncer de mama, né, que esse mês ele é programado para isso, né, o Outubro Rosa é uma campanha mundial, né, ela nasceu nos Estados Unidos e hoje todos os países, durante o mês de outubro, né, tem esse foco aí na conscientização das pacientes, né, da população com câncer de mama, porque realmente ela é uma doença muito incidente, né, e a cura do câncer, ele é uma realidade, ela está totalmente relacionada com o diagnóstico precoce da doença. A Organização Mundial de Saúde estimou que ano passado houve 2,09 milhões de novos casos de câncer no mundo, com 627 mil mortes, ok? E no Brasil, a estimativa do INCA para 2020, para o ano passado, eram de 66 mil novos casos de câncer de mama no nosso país. E a gente sabe que o número de casos foi muito menor do que isso, porque os pacientes não procuraram o médico para poder fazer o diagnóstico da doença. Não diminuiu o número de pacientes com a doença, infelizmente, diminuiu realmente foi o diagnóstico da doença, e isso foi muito preocupante, né? Para vocês terem uma ideia, uma média de 1 a cada 10 mulheres no mundo vão ter câncer de mama, né? Então, a gente tem uma expectativa que uma mulher tem mais ou menos entre 10% a 12% de chances de vir a desenvolver um câncer no decorrer da vida. Ou seja, é uma doença muito comum. E se é muito comum, a gente tem que saber preveni-la, e se a gente não consegue preveni-la, a gente tem que saber diagnosticá-la precocemente. É tão importante o diagnóstico precoce, que essas aqui são curvas americanas e inglesas sobre a mortalidade por câncer de mama no decorrer das últimas décadas. Aqui em 1990 foi quando foi instalado, né, a utilização de mamografias e ultrassons como screening para um câncer de mama. Então, a partir do momento que a gente começou a fazer um screening populacional no mundo, a incidência de morte pela doença caiu absurdamente nesses países, mostrando a importância do screening do diagnóstico precoce, né? Não tem como a gente falar de uma doença tão incidente sem falar dos fatores de risco para a gente desenvolver o câncer de mama. E quisera a gente que um fator de risco fosse único, né? Porque assim seria mais fácil da gente achar a cura da doença, né? O câncer de mama é uma doença multifatorial. Tem vários fatores de risco para a gente poder vir a desenvolver um câncer durante a vida. Esses fatores vão incluir fatores biológicos, endócrinos, a vida reprodutiva da paciente, o seu comportamento e estilo de vida, além de questões genéticas, né? Então, um dos fatores de risco mais importantes são os fatores endócrinos ou relacionados à história reprodutiva da paciente, ou seja, quando a paciente menstrua muito cedo ou entra na menopausa muito tardiamente, pacientes que não têm filhos ou que têm filhos em idade mais avançada, são pacientes que ficam
muito tempo expostas ao hormônio feminino no decorrer da vida, né? Então, essas pacientes têm um risco maior de desenvolver câncer de mama. Pacientes que fazem reposição hormonal, né? Assim, abro um parênteses para falar que a reposição hormonal, ela não é proscrita, ela não é proibida, mas ela realmente tem que ser bem indicada num tempo ideal para a gente não aumentar o risco dessa paciente vir a desenvolver câncer de mama. Esses são os principais riscos endócrinos das pacientes para desenvolver o câncer. Em relação aos fatores relacionados ao comportamento e ao ambiente, né, ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso, obesidade após a menopausa, principalmente, e exposição à radiação ionizante são fatores de risco também para a gente desenvolver a doença. É importante frisar aqui, gente, quando a gente fala de exposição à radiação ionizante, e esse é um momento de outubro também que vem todas as campanhas e vem muitas fake news também, principalmente aí pelo WhatsApp, por essas ferramentas aí de disseminação de informação, que a realização de mamografia, realização de exame de tireoide, exames de imagem, raio-x, tomografia, esse tipo de radiação, gente, não aumenta o risco de desenvolver câncer de mama. Então, quando vocês receberem, né, mensagens falando, cuidado, não façam mamografia, que é uma mamografia fria, que vai virar desenvolver um câncer, isso tudo não é verídico. A gente fala de radiação ionizante nos acidentes nucleares, são pacientes que fizeram radioterapia na infância, numa área de exposição das mamas, são pessoas que ficam em contato com áreas, né, de radiação, que elas têm que usar os dosímetros para ver exatamente a quantidade de radiação que elas estão pegando, é disso que a gente está falando dentro desse cenário. E, por fim, os fatores genéticos e hereditários, né, que são hoje os fatores menos comuns para o desenvolvimento do câncer, né, a gente pensa que são os mais comuns, mas, na verdade, eles são menos comuns, né, que são as mutações dos genes, principalmente do BRCA1 e do BRCA2. Né? Então, um dos principais fatores de risco para a gente vir a desenvolver um câncer de mama, acho que todo mundo sonha com esse fator de risco, que é a idade, né? Quanto mais velho a gente fica, e todo mundo espera viver muito tempo, maior o risco da gente vir a desenvolver câncer de mama. Né? Então, para vocês terem uma ideia, uma mulher de 70 anos, ela tem quase 10 vezes mais risco de desenvolver câncer de mama do que uma mulher de 40. Né? E a idade mais comum aí, mediana para desenvolver câncer de mama varia entre 62 e 65 anos. Né? Falando um pouquinho sobre a questão genética, né? Como eu falei, não é um fator de risco relevante para o desenvolvimento da doença, porque geralmente ele é responsável entre 5% a 10% dos cânceres de mama em geral. Ou seja, a grande maioria dos tumores acontecem ao acaso, né? Acontecem por outros motivos aí da nossa vida, mas que não tem relação com seu DNA, com seu gene que já veio mutado lá da sua infância. Né? A gente preocupa efetivamente com esse risco genético quando a gente tem aquelas histórias familiares fortemente positivas para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, enfim, quando a gente colhe a história da paciente lá na anamnese, e ela fala, olha, minha mãe teve câncer de mama, a minha tia morreu com câncer de ovário aos 50 anos, eu estou com 2 primas em tratamento, aí a gente realmente preocupa com o risco de ter uma questão genética. Ou pacientes muito jovens, né, que desenvolvem neoplasias abaixo dos 35 anos, também existem riscos. A gente tem algumas indicações específicas que nos faz pensar e raciocinar no risco de uma mutação genética, e dessa forma a gente consegue fazer estudos hoje para definir se aquela paciente tem ou não uma mutação. Né? Um dos casos clássicos que a gente tem no mundo é o caso da Angelina Jolie. Né? A gente, na época, ela foi até capa da People, que era Angelina Jolie's Effect, o efeito Angelina Jolie, que ela repercutiu no mundo todo, no momento em que ela optou por tirar as 2 mamas e tirar os 2 ovários, quando ela soube que ela possuía um gene mutado que aumentaria o risco dela vir a desenvolver câncer no decorrer da vida. A mãe dela morreu de câncer de ovário, teve um câncer de ovário, ela fez o teste, e aí ela antecedeu ao problema e acabou tirando as mamas e os ovários antes dela vir a desenvolver um câncer, sabe-se lá se ela iria desenvolver. Né? Mas essa é uma estratégia realmente recomendada na literatura para aquelas pacientes que desejam isso, né? É importante frisar, não é obrigatório, mas que é uma forma, sim, de prevenir ou minimizar o risco de vir a desenvolver doença para aquelas pacientes que já nascem com uma mutação
que vai colocá-lo em risco maior aí do que o da população geral. Mas para a gente, né, para os réis mortais, aí, um dos fatores mais importantes para diminuir o risco de desenvolver câncer de mama são as modificações dos nossos hábitos de vida, né? A gente pensa que é pouca coisa, mas efetivamente isso aí tem um impacto enorme na carcinogênese, na formação de uma neoplasia, que sejam o uso excessivo de bebida alcoólica, né? O uso de hormônios também sem indicação médica correta, o sobrepeso, né? A gordura ela é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, e uma alimentação inadequada também, sem dúvida alguma. São fatores hoje absolutamente passíveis de modificação e que impactam diretamente no risco da gente desenvolver câncer de mama, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de prevenção, né? E essa é uma forma que a gente fala de prevenção primária. O que é prevenção primária? É tudo aquilo que a gente faz para não ter a doença, né? Então, realmente, o que a gente muda do nosso hábito de vida é o que vai fazer com que a gente não tenha uma determinada doença. E agora a gente está falando, então, de não ter o câncer de mama. Mas não só a prevenção primária, ela tem que ser disseminada, ela tem que ser difundida. A prevenção secundária também, ela é extremamente importante. E o que é ela? Bom, eu não consegui evitar o câncer, se o câncer aparecer em mim, que eu faça um diagnóstico precoce da doença, ou seja, que eu faça o diagnóstico no momento em que a doença é passível de cura. A medicina avançou demais nas últimas décadas, a parte oncológica, então, nem se fala. Os congressos mundiais hoje, cada vez são 5, 6, 10, 20 novidades de tratamento para a doença, mas nada se compara ao diagnóstico precoce de um câncer, porque realmente, quando você faz isso, você não precisa de toda a tecnologia que o mundo está se dispondo a aprender para prevenir, para tratar uma doença. Você tem aquela doença e o tratamento cirúrgico, ele por si só, ele já é curativo. Então, por isso que é tão importante, nesse momento, a gente incentivar a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. E quando a gente fala disso, a gente está falando de quê? A gente está falando das consultas médicas periódicas, seja com ginecologista, seja com mastologista, e com os exames de imagem, mamografia, ultrassom, em períodos, né, recomendados, habituais, além do autoexame. Então, a detecção precoce ela é extremamente importante, como eu falei, e todas as mulheres, a partir dos 40 anos, devem realizar anualmente uma mamografia e ou um ultrassom de mamas, né, para detectar precocemente uma doença que muitas vezes nem palpável é ainda, né, daí a importância desses exames de imagem, né, além do exame de imagem, o paciente deve ir a um mastologista ou ginecologista para que suas mamas, axilas e fossas supraclaviculares sejam palpadas, né, pelo médico na busca de alguma alteração clínica durante o exame físico, né? E o autoexame das mamas, né? A gente ouviu por muito tempo, né, essa recomendação nas propagandas, na televisão, atrizes lá com os peitos nus, mostrando o seio, mostrando como é que se palpava uma mama, mas se vocês tiverem realmente uma percepção mais apurada, vocês viram que cada vez menos a gente vê isso, né? Então, assim, as sociedades de cancerologia, de mastologistas começaram a fazer menos propaganda dos autoexames de mama, começaram a fazer mais propaganda, né, dos exames de imagem, para não dar uma falsa segurança para as pacientes de que fazer o autoexame está tudo bem, né? Isso aí já é suficiente para você estar sendo olhada e não ter uma neoplasia. Fato é que a gente sabe que isso não é verídico, né? O autoexame ele é extremamente importante, eu sigo recomendando para todas as pacientes, todas as mulheres que se toquem, que se palpem pelo menos uma vez no mês, se ainda menstruarem depois do período menstrual, para a gente poder ver se há uma percepção do corpo e a observação de algum nódulo, né? Mas, efetivamente, muitas vezes o autoexame só consegue descobrir nódulos quando eles estão maiores, né? E aí entra a mamografia, o ultrassom, para diagnosticar tumores menores. Por isso que a gente começou a falar menos do autoexame das mamas, né? Então, quando a gente fala de um diagnóstico de um câncer de mama, a gente tem uma série de situações que estão ali embutidas nesse diagnóstico. A história clínica do paciente, né, o exame físico, a propedêutica de imagem, que efetivamente vai acabar
caindo numa avaliação invasiva. Esse paciente vai precisar ir para uma biópsia para efetivamente descobrir se aquele nódulo suspeito é mesmo uma neoplasia ou não. A gente não se dá diagnóstico de câncer de maneira alguma, só com exame de imagem, porque a gente pode estar diante de neoplasias benignas, né, tumores sólidos benignos na mama, que muitas vezes, para nossa alegria, não trata-se de uma neoplasia. Então, depois que a gente faz o diagnóstico da doença, a gente tem que entender, né, qual que é a extensão daquela doença para a gente poder programar um tratamento para aquela paciente. Então, eu volto lá atrás no início da aula. Diagnosticou precocemente um câncer? Está ótimo. Provavelmente essa paciente não vai precisar de quimioterapia, provavelmente essa paciente não vai precisar tomar hormonioterapia, e muitas vezes, a depender do tratamento cirúrgico, não vai precisar da radioterapia. Então, daí a gente insiste tanto, né, nesse diagnóstico precoce. Mas quando a gente não faz, né, a gente tem que abrir mão das possibilidades, as perspectivas de tratamento que a gente tem para a doença. Né? E o nosso tripé aí para o tratamento do câncer de mama vai ser a cirurgia, né, o tratamento sistêmico, seja ele quimioterapia, hormônio, anticorpos monoclonais, e a radioterapia. Né? Então, a gente faz a radioterapia, a paciente ela é submetida à radioterapia, quando ela faz um tratamento conservador da mama, ou seja, toda vez que a paciente, independente do tipo de tumor, do grau, do tamanho, ele não tira a mama toda, essa paciente tem que fazer a radioterapia. Doenças localmente avançadas também, com acometimento axilar, mesmo depois de cirurgias, precisam fazer a radioterapia, e, eventualmente, a radioterapia ela entra para o diagnóstico, para o tratamento de algumas pacientes dentro de um cenário de uma doença, infelizmente, incurável, né, num caráter paliativo, para controle de dor, para controle local da doença, às vezes a doença espalha pela pele, a gente faz radioterapia, mas essas duas primeiras descrições são quando a gente usa, na maioria das vezes, a radioterapia no tratamento do câncer. Já o tratamento sistêmico, né, como eu falei, a gente vai utilizá-lo quanto maior for a doença, ou seja, quanto maior for o risco daquela doença recidivar ou voltar. Né? Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente suspeita, né, pelo tamanho da doença, que há a possibilidade de ter ficado alguma célulazinha lá para trás, e essa célula pode voltar a crescer e proliferar, a gente recomenda esses tratamentos exatamente para matar alguma célulazinha que possa ter ficado para trás e, efetivamente, aumentar as chances de cura dessa paciente. Né? Então, aí a gente está falando de quimioterapia, a gente está falando dos hormônios, a gente está falando dos anticorpos monoclonais, uma gama de tratamento que entra dentro desse cenário. Diagnosticou o tumor muito precocemente, muitas vezes a gente não precisa de nada disso. Às vezes a cirurgia e a radioterapia por si só são suficientes para tratar a doença. Né? Então, a gente fala de doença, a gente não tem como não pensar num tratamento contínuo dessa paciente. Né? Foi baseado nesse racional, nesse raciocínio que, quando a Oncomed, né, que é a clínica onde eu trabalho, montou um hospital geral aqui em Belo Horizonte, que é o Instituto Horizonte, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, acho que vale a pena conhecer, a gente teve o cuidado e a ideia de montar linhas de cuidado dentro do hospital. O que é isso? São linhas de avaliação do paciente, desde o rastreamento da doença até o tratamento. O que a gente vê na nossa prática, né, do dia a dia, é que quando a gente está fora de uma linha de tratamento, você tem a trajetória do paciente toda fragmentada. Né? O que é isso? Deixa eu dar um exemplo. Eu, Letícia, vou ao meu mastologista rotineiramente uma vez por ano. Eu cheguei lá, hoje fiz a consulta e ele me deu um pedido de um exame de mamografia e falou, Letícia, vai lá fazer sua mamografia anual. Eu levo o exame, chego em casa, ligo para um serviço de mamografia, semana que vem é feriado, a médica vai viajar, só vai ter vaga para o dia 18 de outubro, pode ser? Beleza, pode ser. Aí 18 de outubro eu faço a mamografia. Aí, na hora que faz a mamografia, a médica vê um nódulo suspeito e fala, Letícia, procura o seu mastologista, porque deu uma alteraçãozinha aqui no seu exame. Aí você já começa a ficar nervoso. Aí você liga lá para a secretária do seu mastologista, o mastologista tirou férias, ou o mastologista está com a agenda muito cheia, só vai ter vaga para segunda quinzena de novembro. Aí você fica 20 dias com o exame, desesperado dentro da gaveta, sem saber o que é, aí consegue no mastologista. E quando vai no mastologista, ele tem que fazer uma biópsia, para a gente poder ter certeza do que seja.
Aí mais 7 dias para agendar uma biópsia. E assim vai. E esse é o natural, o que a gente vê rotineiramente com os pacientes. Essa fragmentação da trajetória, ela vai gerar atraso, ela vai piorar a qualidade do atendimento, ela vai piorar, eventualmente, os desfechos clínicos, ou seja, você pode aumentar o risco daquela paciente não ficar curada, dependendo do tempo que se atrasar para dar esse diagnóstico, além de aumentar os custos, porque, às vezes, essa fragmentação, o paciente faz 2 vezes o mesmo exame, muda de médico, porque o outro atrasou, enfim. A gente vê isso muito na nossa prática. Então, a criação do hospital nos fez ter essa ideia de criar essas linhas de cuidados. O que é isso? A partir do momento que o paciente entra para uma prevenção dentro da instituição, ela vai passar por todos esses processos, né, já alinhados. A gente tem um programa, né, de computador para isso, e os médicos, e um concierge, um navegador, enfim, todo mundo para ajudar para que esse paciente passe por essas fases da maneira mais rápida e mais suave possível. Né? E isso é extremamente importante, a gente está tendo um retorno muito satisfatório dos pacientes quando eles realmente precisam de estender essa propedêutica dos exames iniciais, porque realmente tem ajudado bastante os pacientes a evitar desses atrasos. Né? O hospital, ele conta com essa linha de cuidados para diversas especialidades, desde cessação do tabagismo, prevenção de ferido, patologias neurovasculares, ambulatório do idoso, cuidado da saúde do homem, tem várias linhas de cuidados dentro desse cenário que tem sido bem interessantes os resultados e os feedbacks que a gente está tendo das pessoas. Mas, efetivamente, a gente veio aqui para falar de câncer de mama, né? E aí, essa linha de cuidados, a gente conseguiu construir lá dentro da instituição um espaço exclusivamente para essa avaliação feminina, que é o espaço Casa Delas, né, o Casa Delas Breast Center. Foi um espaço que foi criado lá dentro da instituição, onde a paciente vai desde a realização dos exames dela de imagem, né, passando pela biópsia, passando pela ressonância, passando por toda essa fase inicial, até passar pelo mastologista, o oncologista quando há necessidade, o radioterapeuta, enfim, toda a perspectiva de um tratamento no mesmo lugar. E a preocupação, ela vai além do diagnóstico do paciente, né? A gente fez questão de colocar lá, junto com a nossa equipe, um cirurgião plástico, por exemplo, né? Porque faz parte aí da preocupação da paciente, preocupação diagnóstica, né? O que vai ficar de sequelas físicas, também vai impactar na questão psicológica da paciente, uma vez que a mama é um órgão, né, sexual, é um órgão importante para a paciente, então a gente já tem um plástico participando desde esse processo inicial do diagnóstico. A gente tem um geneticista para olhar essa questão, né, da parte genética, a gente tem um infertileuta, que é uma médica que mexe só com infertilidade, que vai olhar para aquelas pacientes que ainda não tiveram filhos e que o desejam, independente ou não do câncer que elas estão em tratamento, né? E por aí vai. Então, é um serviço bem completo que está querendo abranger as pacientes como um todo, né? Então, esse aqui é o espaço, né? O espaço Casa Delas é um espaçozinho separado ali dentro do hospital, mas que realmente tem trazido muito conforto para as pacientes nesse momento, né, gente? Então, assim, eu queria deixar como mensagem de hoje aqui para vocês realmente a importância, né, da gente não esquecer as mulheres, os homens, também tem alguns homens na reunião, que apesar de raro, o câncer de mama pode acometer homens também, né, vocês não precisam fazer screenings anuais, porque ele é muito mais raro, 1% dos homens podem desenvolver a doença, mas ela pode acontecer, então se palparem alguma coisa diferente nas mamas, procurar um atendimento para isso, né, mas a gente não esquecer em momento algum da importância, né, que é a prevenção da doença e o diagnóstico precoce. Tá? Eu gostaria também de pedir para vocês e fazer um alerta social aí, que o Horizonte está oferecendo mamografia nesse mês de outubro, sem ônus, para um número grande de pacientes. Então, vocês que mexem com essa parte social, se vocês tiverem interesse ou tiverem alguém para indicar, lá é fácil, e acho que no Instagram do Horizonte ou do Casa Delas, vocês conseguem ver como que a gente faz isso, e a gente consegue ajudar pessoas, não vão perder essa oportunidade aí, porque às vezes a gente fica sem saber e passa batido. Acho que era isso, gente. Desculpa se eu falei muito aí, se
Eu falei rápido, mas eu estou aberta a perguntas para quem precisar. Muito obrigada, doutora Letícia, não falou muito. Se deixar, a gente quer fazer pergunta a noite inteira, né? São muitas dúvidas. E eu queria aproveitar e agradecer rapidamente e publicamente aqui a você. Ontem, 5 de outubro, fez 6 anos do meu diagnóstico de câncer de mama. E a doutora Letícia, juntamente com o doutor Amândio, cuidaram de mim. E em março desse ano eu tive alta do meu tratamento. Então, queria agradecer a você, doutora Letícia, aqui. Muito obrigada por todo o carinho, por toda a competência, por todo o acolhimento, por tudo que você me proporcionou, por toda a segurança, né? E que foi fundamental na minha cura. Muito obrigada. E vou deixar, então, aí, por conta da Érica, nossa diretora de protocolo, para que passe as perguntas. Parece que tem alguma pergunta no chat. Boa noite, eu vi que o José Ronaldo está com a mão levantada, de repente podemos começar por ele. A gente abriria para umas 3 perguntas, a Letícia responde, né? Podemos fazer assim, Érica? Sim. Bom, eu Companheiro queria... José Ronaldo, fica à vontade. Ok. Eu queria dar os parabéns para a doutora Letícia. Acredito que o sobrenome é parente do doutor Fernando, né? Eu acho que é, inclusive, meu médico. Mas eu gostaria... Hein? Filha? Então, que bom. Eu sou o doutor Fernando Filho, que é o meu cardiologista, né? Então é meu irmão. Então é meu irmão. É isso aí. Mas eu queria... Só uma parte que eu acho que é fundamental em todo esse processo. O apoio da família, eu acho que o carinho do marido, sabe? Isso é uma das coisas que eu vejo que é muito importante, sabe? Eu acho que essa integração da família nesse momento, né, de um câncer de mama, que seja qualquer tipo de câncer, mas principalmente o de mama, é muito importante a família, né, esposa, filhos, né? Eu acho que no tratamento muito importante, não é isso, doutora Letícia? Alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar. Sem dúvida alguma. Recentemente, eu li uma estatística, eu até vou procurar saber de onde que ela é, se ela é verídica, mas que 60% das mulheres são abandonadas durante o tratamento de câncer de mama pelos maridos. Então, a gente vê isso muito na prática, gente, infelizmente. O momento em que as pessoas mais precisam de apoio, mais precisam de acolhimento, essas pessoas não têm pela família, e às vezes tem que receber de nós médicos, tem que receber da equipe, né, multidisciplinar que está lá ajudando no tratamento, e a gente obviamente dá o que a gente pode, mas a família que tem que estar lá do lado, né, assim, eu acho que isso é muito comum, isso é cada vez mais comum, essa falta de compreensão, de compaixão, né, de empatia do companheiro com aquela pessoa que está em tratamento. E eu concordo plenamente com você, eu acho que é a hora da gente estender a mão, né, é a hora da gente afastar, né, e é isso que, infelizmente, a maioria das pessoas fazem. E o tratamento é passível totalmente de cura, a Raquel está aqui para não nos deixar mentir, né, acho que diante, não só ela, como um número enorme de pacientes, né, e quando a Raquel me agradece, eu que agradeço a ela, porque cada aprendizado que eu tenho com os pacientes, a Raquel é uma menina de luz, uma pessoa que ama a vida, que ama viver, que ama a família, e isso nos dá motivo e alegria para continuar atendendo os pacientes, né? Porque a gente, obviamente, lida com doenças graves, lida com muitas situações que não nos cabe, infelizmente, fazer muita coisa, mas a gente tem muitos retornos positivos, né? Não só de resultados de tratamento, mas de
de pacientes, assim, de paixão pela vida, de querer viver, isso é muito bacana, né? E a família vem junto, é isso aí. Beleza, obrigado. Parabéns. Doutora Letícia, a Joyce, do programa de intercâmbio de jovens, ela perguntou o que exatamente seria uma mama linfomática. Linfomática? Sim, foi a pergunta. Não, aqui, exatamente, uma mama linfomática. Não, a gente classifica as mamas em mamas densas, né, que tem um conteúdo glandular muito extenso, assim, aquelas mamas durinhas de pacientes muito jovens, né, e uma mama lipossubstituída, não sei se deve ser alguma coisa relacionada com isso, é quando a gente vai nessa transição do tecido gorduroso para do tecido mamário, né, da glândula para gordura, que é o que acontece com o recorrer da idade, né, então as mamas muito densas, que têm muitas glândulas, são as mamas que têm mais risco de vir a desenvolver câncer, né, e essa Doutora, Oi, pode falar. oi, desculpa, é só para eu explicar realmente, é porque eu fiz um exame e aí o meu médico me encaminhou para o mastologista e foi esse o termo que ele usou, ele não quis entrar muito em detalhes e aí eu ainda não consegui fazer o restante dos exames, né, mas foi um termo que ficou na minha cabeça. E aí ele já me encaminhou para ultrassom e tudo, mas na hora que ele estava conversando com acho que era uma residente que estava com ele usou esse termo, e aí eu fiquei, porque eu não achei em lugar nenhum, pesquisei tudo, e eu não entendi o que foi. Não, esse termo não é conhecido, não, também, assim. Vou até procurar, ver se tem alguma informação, mas também não. Ah, então tá bom. Obrigada, doutora. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Doutora Letícia, Jaqueline, nós podemos dar continuidade, né, Raquel? No decorrer ainda da reunião, se a doutora Letícia puder continuar conosco, a gente pode abrir também, né, ao final, para mais algum questionamento, alguma dúvida. Podemos continuar assim, doutora Letícia? Jaqueline, parece que a Beth quer falar alguma coisa. Beth, levantou a mãozinha? Sim. Fique à vontade, Beth. Doutora Letícia, eu já perdi 2 sobrinhas com câncer, mas foram câncer no intestino. 2 irmãs, uma com 22 anos e outra com 23. Um sobrinho também com câncer, mas eu não me lembro onde. Eu acho que foi no estômago. E tenho 2 irmãs que têm câncer de mama. E por esse motivo eu fui ao médico, né, e fiz, porque todo ano eu faço a mamografia. Aí eu achei muito estranho e falei, isso deve ter na minha família. Aí eu fui no médico, até um médico da Unimed, e ele falou para mim que não tinha nenhum exame específico para ver se era de família. E eu falei, claro que tem, porque uma sobrinha minha fez, para ver se ela tinha, sabe? E acabou que eu saí de lá assim, sem... Ele não me pediu nenhum exame, porque eu queria ter certeza se eu tinha ou não, e voltei com essa dúvida. Porque, igual eu estou falando, 2 irmãs câncer de mama, um câncer de intestino, duas câncer do intestino, e outro do câncer no estômago. Não, realmente, a sua família ela precisa ser estudada mesmo, Beth, porque existem várias síndromes genéticas, não só para o risco de desenvolver câncer de mama, né, que são as mutações de BRCA1 e 2, tem doença síndrome de Li-Fraumeni, tem síndrome de Lynch, que dá câncer de mama e câncer de intestino, então tem várias mutações genéticas que nos predispõem a ter esses pares de câncer na família, mama e intestino, mama e ovário, mama e pâncreas, enfim.
geralmente a gente não testa pessoas rígidas, né, igual a senhora, assim, você vai chegar lá e a gente opta por testar algum familiar que já teve o câncer, né, porque às vezes você testa, você não tem, mas às vezes o gene está lá passando pela família e te pulou ali nessa situação. Mas, sem dúvida alguma, tem que ser estudado, assim, eu acho que com essa gama aí de pacientes na sua família, o ideal é procurar um geneticista, né, a gente já tem essa especialidade na Unimed, e aí você faz avaliação com ele, com um oncogeneticista, e ele vai fazer essa árvore genealógica sua, esse heredograma, para poder ver qual que é o risco e qual que é um possível gene, né, que possa te levar a vir a ter uma neoplasia. Né? E eu acho que não dá para falar que não tem nada sem fazer nenhum exame, não, concordo. Eu até achei estranho, porque na época o médico, doutor Adalto, ele até... ele, médico da família, ele virou para mim e falou comigo assim, é muito difícil uma pessoa com 22 anos ter câncer no intestino. Sabe? Foi a minha primeira sobrinha que morreu, foi câncer de intestino. Aí depois veio a irmã dela também, a irmã dela com 43 anos. E eu achei assim, aí eu fui nesse outro médico, esperei muito tempo pela consulta, e ele falou comigo que não tinha um porquê eu estar fazendo esse exame. Mas eu vou dar uma olhada, então. Isso, né? faz isso. Tá ok, obrigada. Ótimo. Isso. Você falou que as mamas com mais glândulas têm mais chances de ter o câncer de mama do que as menores, é isso? As mamas densas, né, que a gente fala, elas entram como um fator a mais de risco de desenvolver. Quanto mais glândulas você tem, maior a chance, né, porque a célula vem de um componente glandular, né, mas a idade, assim, porque quanto mais nova, mais glândula a gente tem, né, mas algumas pessoas da mesma idade têm umas mamas mais densas do que as outras. Então, quando você tem uma mama mais densa do que o normal para a sua idade, você tem sim um risco maior, né? Isso entra como um fator de risco aí, nessas calculadoras de risco que a gente tem para desenvolvimento de câncer. Quando você fala densa, é porque ela é maior? Não. É que esse percentual de gordura e glândula é diferente. A gente vê na mamografia uma mama toda branquinha, assim, a glândula fica branca na mamografia. Essa que é a diferença, tá? Não é o volume. Então, vamos encerrar as perguntas aqui. Doutora Letícia, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode enviar para a gente no chat, depois eu te envio. Pode ser? Combinado. Tá joia. Agradeço mais uma vez sua presença, seu tempo aqui conosco, foi muito ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu volto a palavra, então, para a Érica do protocolo, diretora de protocolo, para que ela dê seguimento, então, à nossa reunião. Boa noite. Agora a palavra é com a presidente Jaqueline Ferreira. Muito obrigada. Bom, eu gostaria, né, de primeiro estar parabenizando aí a nossa palestrante. Acho que é um tema assim de extrema importância e achei muito franco, muito verdadeiro quando a Raquel quis trazer a sua médica aqui. Eu acho que é uma relação assim extremamente saudável, né, que se estabeleceu entre elas. E eu acho que isso foi um depoimento assim muito vivo, viu, Raquel? Acho que para a gente assim, para nós familiares, eu também, né, que já tive problemas na família, eu acho que fica assim um depoimento muito verdadeiro e acho que tudo que a doutora Letícia trouxe aqui foi extremamente esclarecedor para todos nós, inclusive os depoimentos trazidos aqui pelos companheiros. E a importância do apoio familiar nesse momento tão delicado. Bom, nós vamos, daqui a pouco, nós vamos voltar, deixar aberta aí para outras perguntas, que eu acho que eu estou vendo que tem pessoas aqui interessadas ainda em falar sobre o tema, mas nós precisamos também dar um prosseguimento aqui na nossa reunião, e eu queria, assim, estar dizendo para vocês
que também nessa mesma linha, né, de trabalhar de uma forma mais preventiva, o Rotary Internacional dedica esse mês especificamente de outubro à erradicação da polio, né? E nós estamos aí muito perto da erradicação no mundo inteiro, né? Nós temos hoje muito poucos casos em Afeganistão e Paquistão. Nós estamos chegando muito perto aí dos 100% de erradicação. Então, é preciso realmente um esforço adicional de cada um de nós. Então, tanto o Rotary Internacional, quanto a própria governadoria do nosso governador, José Moisés Teixeira, tem reforçado muito para que a gente envolva todos os nossos companheiros, que a gente evite esforços aí nesse mês de outubro, para que a gente realmente possa, né, ter ações extremamente de divulgação, a ação mesmo nossa junto às comunidades, para que a gente possa erradicar a polio. E lembrando que no dia 16 de outubro vai ser o telepólio, inclusive há uma indicação esse ano da governadoria que os clubes podem estar transferindo a sua reunião para a reunião do dia, o lançamento, né, no dia da telepólio, no dia 16 às 11 horas da manhã, então algum clube que queira fazer isso também há esse direcionamento. Queria estar comentando com vocês também que no dia 24, que é o dia mundial aí do Rotary, para realmente evitar esses esforços em relação a End Polio Now, e nós temos assim, vários clubes fazendo ações. Eu queria agradecer aqui para vocês, né, diretamente aqui, as companheiras Regina, Beth, Cristiane, que nos apoiaram aí direto, e a Adélia, que nos apoiaram aí diretamente na ação que fizemos no Unidade Básica de Saúde do Flamengo. Foi uma ação muito interessante, que veio uma ideia da fundação, do seminário da Fundação Rotária, onde a gente pôde, seria como se fosse adotar um posto de saúde. Foi assim que nós fizemos, e então foi assim, muito interessante, assim, uma aproximação com o profissional da área de saúde, né? Eu sei que nós temos hoje aqui também uma representante da Secretaria Municipal de Saúde de Patos, e assim, o que nós temos que fazer é isso mesmo, né? Nos aproximar cada vez mais aí das comunidades, da área de saúde, para que a gente possa realmente levar adiante essa campanha do End Polio Now. Então, eu queria só estar reforçando isso aqui hoje, e agradecendo mais uma vez as nossas companheiras aí de pessoas em ação End Polio Now, tá? Queria, gente, antes de fazer o encerramento aqui, como é que nós trabalhamos normalmente? A gente faz um encerramento formal, mas a gente continua com a sala aberta para que possam surgir, né, outras demandas, outros assuntos. Eu queria estar agradecendo muito aí a doutora Letícia Carvalho. A doutora Letícia fez uma brilhante exposição aqui, eu acho que ela conseguiu manter a nossa atenção e para um tema tão relevante. E acho que trouxe assim, iniciativas excelentes que estão sendo trazidas, né, no sentido de uma humanização da medicina, de uma aproximação da medicina, paciente, família. E isso ficou muito claro aqui para a gente. Parabéns aí, Letícia. Mais uma vez, reforçar aí o depoimento tão verdadeiro da Raquel, que eu acho que isso fica também um exemplo para a gente, assim como outros companheiros aqui trouxeram, né, situações familiares também. Agradecer também, mais uma vez, a presença aqui da nossa coordenadora regional da Fundação Rotária, a companheira, amiga Edith Campos. Muito obrigada aqui pela sua presença. Agradecer imensamente aí a Raquel e o Andalécio, que pôde compartilhar conosco esse momento, que a gente possa ter outras experiências. A gente está aprendendo ainda a fazer uma reunião interclubes também, mas assim, de alguma forma foi muito bom a gente conhecer um pouco os companheiros de outros clubes, conhecer um pouco mais as realidades, e a gente também, né, tem o antes da reunião, que a gente também aprende muito com os outros companheiros, então foi uma iniciativa que eu agradeço muito, assim, de ter podido conviver com vocês nesses dias aí que antecederam a nossa reunião.
Com certeza, essa é uma ação que a gente precisa repetir, viu, Raquel e Andalécio? Muito obrigada aí a vocês. E agradeço também aqui, em nosso nome, a presença de cada um dos nossos companheiros que estão aqui, de nossas companheiras, estão aqui atentamente, né, acompanhando a nossa reunião. E antes de encerrarmos formalmente a nossa reunião, eu convido a todos para que possamos saudar o Pavilhão Nacional. Eu vou declarar, então, formalmente encerrada a reunião e vamos abrir, né? Então, está encerrada formalmente a nossa reunião, mas vamos continuar aqui na sala para que a gente possa, aqueles que tiverem interesse, disponibilidade, possam continuar aqui conosco. Muito obrigada aí, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, Jaque. Boa noite. Boa noite. Companheiro Andalécio. Obrigada. Pois bem, companheira Raquel, presidente Jaqueline, como Jaqueline disse, né, realmente é uma experiência nova para nós, nós que somos novos de Rotary, né? Nosso clube foi fundado oficialmente em abril de 2021, até então nós éramos um clube satélite do BH Liberdade, e nos sentimos muito honrados de poder participar com vocês dessa reunião e que tão brilhantemente pudemos, né, ouvir o pronunciamento da doutora Letícia, na qual as suas palavras realmente mostram o quanto é interessante e preocupante o lado da saúde, não só da mulher, que às vezes falar o câncer da mulher, tal, não, mas o homem também está suscetível a ser acometido por este mal, né? Como se diz, é o mal do século, é o mal do mundo. Porém, nós ultimamente estamos enfrentando o quê? A pandemia da Covid. E às vezes o pessoal esquece de pensar um pouquinho. O câncer ainda está aí, está ceifando vidas e mais vidas. E principalmente, né, vocês mulheres e também nós homens, nós temos sim que nos cuidar para que possamos ter esse alento que a medicina nos oferece. Nós temos sim que cuidar da gente e principalmente estar lado a lado daquela pessoa, daquele ente querido que porventura for acometido por esse mal. Nós temos que ser fortes e sabedores para conduzir isso caso aconteça em nossas famílias ou com nossos familiares. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e certamente estaremos juntos em outras oportunidades. Muito obrigado, presidente Raquel. Obrigado, presidente Jaqueline. E agradecimento. Congelou. Congelou. Doutora Letícia, Doutora você está Letícia, na sala ainda? Não, saiu. Especiais a todos que estão presentes, companheiros, um agradecimento muito especial a Terezinha. Companheiro Andalécio? Oi, presidente Terminou Raquel. sua fala? É porque picou um pouquinho aqui o sinal, o seu sinal. Terminou? Perfeito. Sim, perfeitamente. Os agradecimentos, tá? E que brevemente nós possamos estar juntos em outras reuniões interclubes. Deus quiser. Obrigado. Foi um prazer, gente. Foi muito bom conversar com vocês, como a Jaque disse, para programarmos essa reunião tão importante. E, se Deus quiser, teremos várias outras oportunidades. Só agradecer, viu, gente? Muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Foi ótima a reunião. Muito boa. Palestrante excelente. E a reunião também com os companheiros, todo mundo, assim, a gente viu que todos gostaram muito, né? E que possamos repetir outras reuniões como essa, né?
Muito obrigada e boa noite a todos, viu? Boa Não noite. se esqueça, é o mês da polio e o mês que vem é o mês da noite. Fundação Rotário, tá bom? Obrigada, Edith, pela sua Um abraço presença. para todos, viu? Tá Boa bom. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Obrigada noite. pela presença de todos. Boa noite. Companheiro Boa noite a Levi. todos. Boa noite, companheiro. O boletim tem 5. Sim. Boa noite, companheira Regina. Boa noite, presidente. Bem? Gostaria de parabenizá-lo, vocês, pela Boa noite. iniciativa que nos honrou muito de poder estar participando da reunião. Nós que agradecemos. Não pude participar do início, mas só o que eu participei já foi o suficiente para que a gente ficasse muito satisfeito com a palestra da doutora. Muito obrigado a todos. Obrigada a você. Regina, um grande abraço para você. Viu? Abraço, Saudade, viu, Levi. Regina? Nós que Eu agradecemos. também. Governadora Edith. A Edith acho que saiu.